Olá a todos, meu nome é Mário e para mim é um prazer muito grande poder participar do evento GoRN junto com o Porto Livre, junto com o Sebrae. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse evento. Quero agradecer o convite e toda a organização que o Sebrae vem fazendo para ter um evento de sucesso e é muito bacana ver a dedicação do Sebrae e toda a equipe nesse evento. Bem, eu quero falar sobre o Foz Hub e como a gente pode lidar com isso e como a gente pode aproveitar isso nas empresas, né, na parte corporativa, como é que a gente pode levar o software livre para rodar nas empresas, para implementar a solução. É basicamente isso, essa ideia que eu quero passar para vocês, de acordo com algumas experiências que eu já passei e que o software livre entrou como solução e que foi muito útil. Tá aí meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail, para quem quiser trocar uma ideia, estou aberto a conversar. Bem, eu sou natalense e trabalho com TI, basicamente com infraestrutura Microsoft. Toda a minha carreira foi sempre Microsoft. Ah, e hoje moro em Florianópolis, estou aqui em Florianópolis desde maio. Tenho certificações Scrum e Kanban, também sou membro do PHP com Rapadura de Fortaleza e também sou filiado ao KDE, que é a interface gráfica para Linux, uma grande comunidade que também existe. Então eu quero falar no geral sobre o que é o FOSHub, quais são os desafios de colocar ferramentas livres para rodar em ambiente Microsoft, quais são as dificuldades, como que a gente pode economizar, quais são as vantagens e desvantagens, fala sobre licenciamento, pirataria, privacidade, fiscalização, falar sobre derivados, as comunidades e mostrar para vocês um comparativo que eventualmente pode ser útil para vocês em algum momento. Bem, o que é o FOSHub, né? O FOSHub é um repositório de ferramentas livres para o Windows, Mac e Linux. Então, é uma página, um website em que você tem lá as aplicações em software livre, todas com categoria, organizada, bonitinho. Essas aplicações todas têm licença GNU. Então, uma vez tendo licença GNU, elas estão abertas para serem modificadas, copiadas e distribuídas livremente. Então, é uma licença que te dá essa abertura de você fazer o que você quiser com o software, comercial ou não. Que é uma das grandes vantagens do software livre. Você tem um software gratuito com a licença GNU que te permite rodar essa aplicação de forma comercial, ganhar dinheiro com isso. Então essa é uma das grandes vantagens do software livre. E, e esse nome FOSHub é uma indireta ao GitHub na época que foi comprado pela Microsoft. Então houve algumas polêmicas em relação a isso. E o FOSHub nasceu isso também nessa época. Então, para ironizar um pouquinho, né, para dar uma indireta, eles botaram o nome FOSHub. Bem, a ideia do FOSHub é oferecer alternativas para softwares licenciados. Então, nas empresas vocês têm ambientes que precisam de softwares pagos, que precisam de aplicações pagas e tem que pagar licença por isso, ou pagar assinatura por isso, que a tendência hoje é sair de licença vitalícia para ir para assinatura. Então essa é uma tendência muito forte. E o software livre entra como opção para substituir, às vezes, ou quando é possível, essas ferramentas pagas de forma que sejam que possa cobrir a mesma função, que possa substituir se for possível. E qualquer pessoa pode mandar sua aplicação lá, que vai ser escaneada, vai ser verificada com antivírus, tudinho. Então liberada para todo mundo.
Bem, tem uma foto aqui mostrando, mas eu quero abrir para vocês a página do FOSS Hub para mostrar para vocês como é que funciona isso. Tá aqui a página fosshub.com, então você vai entrar e você vai ver as aplicações divididas por categorias, tudo muito organizado e muitas páginas oficiais de aplicação já apontam para o FOSS-Hub. Então o próprio fabricante já não usa mais o seu repositório, ele aponta direto para o FOSS-Hub. Então você tem aqui várias categorias de aplicação de acordo com o que você precisa e que pode ser útil para você. E a vantagem é que assim, tudo é tudo muito catalogado, tudo muito organizado, então você encontra tudo muito fácil. Eu vou abrir aqui uma categoria dessas, que é a categoria de rede, ferramentas de rede. E aqui ele mostra algumas ferramentas, qual é a função delas, qual é a pontuação delas, enfim, número da versão e tal. E uma delas, muito conhecida, é o Wireshark. Então ele dá essa opção para baixar, por exemplo. Então você pode vir aqui e baixar como você preferir. Tem as versões, tudo. Então é uma fonte, um repositório muito bom de software livre, muito bem organizado e que está sendo usado por muita gente. Voltando para o slide, quais são as dificuldades técnicas e administrativas de implantar um software livre hoje? Toda mudança ela traz transtornos, né? Toda mudança não é fácil de fazer. Então, o primeiro desafio administrativo é convencer o dono, convencer o diretor ou o gerente de adotar software livre na empresa dele. Então, imagina que você tem lá uma empresa que já está acostumada com as aplicações pagas e que os usuários finais já estão acostumados. Então, assim, pelo costume que eles têm e por medo de mudar, eles se apegam muito àquela aplicação e tem resistência. Então, é difícil você convencer um diretor, uma gerência, de que o software livre é melhor para a empresa dele, que pode dar mais resultado para a empresa dele. Então, não é uma coisa fácil de fazer. E os usuários não gostam de mudanças, então isso atrapalha bastante essa resistência a mudar a aplicação, a aprender uma aplicação nova, aprender um sistema novo. Isso dificulta bastante na migração, dificulta bastante. E aí vem a desconfiança que o pessoal tem em relação ao software livre, porque ninguém conhece, ninguém sabe o que é, então eles têm medo de mudar porque é novo. E isso é muito, muito comum. E também a cultura da galera que acha que o software livre é uma coisa que não funciona, é uma coisa que não tem suporte, que não é estável. Então, essa cultura do software pago, mudar essa cultura não é uma coisa fácil, é bem complicado. Então essas são as dificuldades administrativas a nível de usuário que a gente pode encontrar. Na parte técnica, a gente tem alguns problemas em relação a sistemas compatíveis ou não. Por exemplo, existem sistemas ERP, que são sistemas contábeis, financeiros, controle de estoque, por exemplo, e que não são compatíveis com software livre. Então existe essa situação. E muitas empresas não conseguem migrar para o Linux, por exemplo, porque o seu IRP só funciona para Windows. Então essa empresa é meio que obrigada a usar o Windows nas máquinas por causa do IRP. E aquelas que conseguiram migrar o seu IRP para Linux ou para web, então muitas dessas já conseguem trocar todas as máquinas Windows para Linux. E aí vem economia, vem algumas vantagens em cima disso. Então, o IRP que roda em Windows, ele acaba prendendo muitas empresas a usar o Windows nas máquinas. E essa é uma realidade muito forte. Para o usuário se acostumar e dominar a ferramenta leva tempo. Então, existe um tempo de treinamento, existe um custo para isso. E isso é uma grande dificuldade em algumas situações. Principalmente quando o usuário não conhece a ferramenta, ele tem que aprender tudo do zero, enfim.
A adaptação é bem complicada e a nossa função enquanto TI é dar suporte a essa adaptação, é dar suporte a essa mudança de ferramentas, para que o usuário possa então aprender a usar e enfim, conseguir trabalhar. E aí nessa adaptação a gente tem que ter muita paciência, né? Bastante paciência. Então uma das coisas que nós precisamos ter para suportar essa aplicação, para suportar essa migração, é muita paciência com o usuário, é muita paciência com a gestão, com a direção, para que essa migração possa acontecer da melhor forma. E aí eu passei por uma situação que dá um exemplo sobre isso. Eu era estagiário em um hospital em Natal, e esse hospital ele fez a tentativa na época usando o Windows 2000 nas máquinas, e fez uma tentativa de ir para o OpenOffice. Na época existia OpenOffice, era muito usado, e nas recepções, nas máquinas e etc. Então, os funcionários tiveram extrema dificuldade no OpenOffice, sofreram muito para aprender no OpenOffice e acabaram não se adaptando. A produtividade dos funcionários com o OpenOffice caiu, o rendimento do hospital também caiu. Então, por esse motivo, o hospital se viu obrigado a abandonar o OpenOffice e voltar ao Office pirata na época. Então, isso é um exemplo de que a adaptação do software pago para o software livre não é uma coisa fácil. E se uma empresa precisa de produtividade, isso pode atrapalhar a produtividade e, consequentemente, fazer com que o usuário, ou fazer com que a empresa volte a usar a aplicação paga ou pirata, dependendo da situação. Bem, quais são as vantagens do software livre? Empoderamento popular. O software livre, por ser livre e aberto, todas as pessoas têm acesso. Isso dá uma liberdade muito grande para qualquer pessoa aprender, qualquer pessoa dominar e se ambientar com software livre e trabalhar com software livre. Isso é muito bom. Isso faz com que a tecnologia seja acessível a todas as classes. Isso é fantástico. Ele é auditável e transparente, ou seja, tudo que acontece dentro do software livre, uma vez que o código é aberto, nós podemos auditar. Então toda a informação que é trafegada do software livre para o servidor, ou do servidor para o software livre, qualquer atualização ou qualquer transferência de dados para esse software livre, a gente consegue monitorar isso. E muitas aplicações pagas a gente não consegue fazer isso. Então, por exemplo, existem atualizações de software que basicamente fiscalizam as máquinas. Isso acontece muito no Windows, por exemplo. Então, por ser software livre, a gente tem essa liberdade de saber o que está acontecendo, de saber quais são as funções que aquele código tem, e o que aquela aplicação realmente faz por detrás dos panos. Então, isso é muito, muito importante. Inclusão digital, como eu falei, assim, uma vez que o software livre é aberto e qualquer pessoa de qualquer classe tem acesso, então isso promove a inclusão digital com muita força. Então isso é muito bom, assim, muito bom mesmo para trazer muitas pessoas para a TI e para dar oportunidades para aqueles que ainda não têm. Isso é muito bom. O software livre nos dá liberdade de fornecedor, a gente não fica preso a um fornecedor de aplicação. Então, se eu tenho uma necessidade que o software livre não cobre, eu posso procurar outro software livre que tenha aquela função. Então eu não fico preso àquele fornecedor. Isso é bem interessante. Promove o desenvolvimento tecnológico, né, que tem a ver com o que a gente já falou sobre liberdade e inclusão digital. Incentiva o mercado interno, então tem a ver também com questão de licença. Porque se eu compro, na maioria das vezes, quando a gente compra uma licença de software pago, a licença é em dólar e essa grana vai para fora do Brasil, vai para fora do estado. Então, por esse detalhe, toda a grana envolvida em software livre, todo o lucro obtido, né, a grana acaba ficando naquela cidade, naquele estado. Então, ao invés de mandar dinheiro para fora, principalmente em dólar ou em euro, depende da licença, então essa grana acaba ficando no estado e no Brasil, circulando ali naquela cidade. Então isso é muito bom, para a economia é muito bom. Bem,
Licenciamento é uma situação que é uma dor de cabeça muitas vezes, mas que o software livre pode ajudar em muitas situações dessas. O software livre nos dá a oportunidade de a gente diminuir e melhorar essa questão do licenciamento. Por quê? Quanto mais aplicações licenciadas eu tiver, menos dor de cabeça eu vou ter. Porque assim, se eu tenho uma auditoria e eu sei que eu tenho software pirata, eu sei que eu tenho software ilegal, eu sei que eu tenho software que a licença não está válida ou que está de alguma forma não está licenciada, então a empresa está passível de multa e existe um risco nessa auditoria. Então qualquer fiscalização não pode pegar fácil. Então, o software livre pode ajudar nisso, porque quanto mais aplicações software livre eu tiver implementado na empresa, implantada na empresa, menos dor de cabeça eu vou ter, porque menos aplicações para auditoria eu tenho que me preocupar. E aí podemos resolver, diminuir também o problema da pirataria. Quanto mais software livre eu tiver, menos aplicações piratas eu preciso usar. Isso é muito bom, tem uma grande vantagem. Para segurança, imagine que eu tenho software livres que substitui o software pago. E uma vez que eu não possa usar, eu tenho que ir para o pirata. O pirata abre brecha de segurança. Isso é muito ruim. Então é importante tentar usar mais aplicações livres para evitar essa pirataria, que é uma brecha de segurança para qualquer empresa. Além da instabilidade, a aplicação pirata, além da falta de suporte, para quem você vai procurar ajuda se der problema na aplicação pirata? Você não pode procurar o fornecedor. Então você fica realmente com as mãos amarradas nesse caso. E aí tem 3 exemplos que aconteceram. Um ransomware aconteceu no cartório, encriptou o cartório inteiro e o cartório não tinha backup. Então, de onde saiu esse ransomware? Da sala da TI de uma aplicação pirateada. Então é a situação que, se o software livre fosse usado, evitaria essa parte. Então tem esse detalhe também. E outra situação é, ao invés de uma escola usar, por exemplo, uma assinatura, ela ainda usava torrent, ainda baixava os filmes pirateados. Então isso abre uma brecha na rede da empresa, e isso é muito ruim. E outra terceira situação em relação ao AutoCAD pirata, nós tivemos a experiência que o AutoCAD vivia dando problema. Então, por ser pirata, a gente não poderia acionar suporte em nada, a gente tinha que resolver ou tentar resolver, e mesmo resolvendo, dá vários problemas. Então, o software livre, se puder substituir essas ferramentas, ajuda bastante. E aí existe a questão de segurança sobre aplicações piratas, que existem várias dores de cabeça, vários riscos que podem acontecer. E o software livre está aí como opção para poder evitar esses riscos. Economia. A TI é sempre vista como gasto, como um custo. E quase nenhuma empresa enxerga a TI como lucro, infelizmente. Então, o software livre consegue entrar como solução nessa parte. Já que as licenças têm custo em dólar, e aí com essa variação que nós temos, acaba saindo muito caro. Então as ferramentas em software livre podem, uma vez substituindo as ferramentas pagas, elas podem ajudar muito a economia da empresa. E isso é muito bom para o dono quer economizar. Então, uma vez o software livre substituindo a aplicação paga, é possível sim dar uma grande economia na empresa. E um exemplo grande disso é o Banco do Brasil, que uma vez migrando para muitas aplicações para Linux e para aplicações livres, economizou 50 milhões de reais com licença. Dentre essas licenças que podem ser migradas e economizadas, existe licença de sistema operacional, que é o Windows, Linux e Mac, licença de aplicação de escritório, aplicação de antivírus e por aí vai. Existe uma licença CAL, que é uma coisa extremamente absurda, mas existe. A licença CAL é uma licença de servidor para o cliente. Então, se você pagou a licença do servidor, se você pagou a licença do cliente, se você não pagou a CAL, você está passivo de multa, porque para a Microsoft você está ilegal. Isso é um absurdo, mas acontece. Então, o software livre, uma vez substituindo o sistema operacional, ele consegue eliminar
essas dores de cabeça de licença. E tem um exemplo de licenciamento. Para uma escola estar licenciada, foi necessário pagar R$ 30.000. Então é uma grana bem alta. Privacidade. Os softwares pagos são a caixa preta. Você não sabe o que está acontecendo nas atualizações, você não sabe o que está acontecendo no tráfego de informações daquela aplicação. Isso é muito ruim. Então, com software livre, uma vez com código aberto, você sabe exatamente o que está sendo trafegado, para onde está indo, porque o código te mostra isso. Você consegue rastrear e monitorar isso da melhor forma. Fiscalização e auditoria. Normalmente, algumas aplicações que pedem atualização, elas usam essa atualização para fiscalizar a tua máquina, fiscalizar a tua empresa. Então, isso é muito, muito comum, a começar pelo Windows. Então, com isso eles conseguem monitorar grandes clientes. Os pequenos clientes eles nem se importam muito de monitorar. E uma vez que eles conseguem nessa monitoramento acessar os dados da tua empresa, eles sabem quantas máquinas você tem, quantas licenças você tem, então eles sabem de tudo. E aí foram duas situações que eu passei em relação ao Microsoft. Eu atendi duas ligações para a fiscalização da Microsoft em uma construtora, onde eles exigiam um relatório até a data tal, e aí a gente tem que parar de trabalhar, parar de resolver problemas para fazer planilha para a Microsoft. E se isso leva tempo, enfim. Então, muitos projetos que nós tínhamos na empresa, a gente teve que deixar de lado para poder fazer relatório da fiscalização da Microsoft. A gente perdeu aí 15 dias só nisso. Então, foi uma grande dor de cabeça. No hospital, a mesma coisa. Eu atendi a ligação da Microsoft, fiscalizando quantas máquinas tem, etc. Então, isso é muito, muito comum. O software livre entra como opção, porque quanto mais aplicação livre você tiver, menos dor de cabeça com fiscalização você vai ter. Menos perda de tempo com fiscalização você vai ter. E tá aí um exemplo do que a Microsoft faz e como é a fiscalização e tudo. Já aconteceu um caso de a Microsoft ligar, o meu chefe dá um relatório que tem, por exemplo, ele apresenta 100 máquinas, mas a Microsoft rebate e diz que tem 120, porque foi a atualização de 120 máquinas que eles têm no relatório dele. Então, a Microsoft, independente do que você apresenta, ela bate o seu relatório com o relatório que ela tem, que vem das atualizações, de toda a coleta de informações que ela pega da tua empresa. Normalmente, por exemplo, a atualização do Windows, a atualização de Office, então a Microsoft confronta a TI, nesse caso, para ver se essas informações realmente são válidas. E aí, nesse caso, eu lembro que essa diferença de máquinas, 20 máquinas, como a Microsoft falou, eram máquinas mortas, que a gente tem que provar que foram máquinas que já não estavam mais em uso. Então a gente teve que provar isso para poder entregar o relatório para a Microsoft. E tá um exemplo de planilha que eles cobram e exigem, mais ou menos, para preencher esses dados aí. Bem, outra vantagem do software livre em relação aos derivados, uma das filosofias do software livre é que o software pode ser modificado e distribuído e pode-se ganhar dinheiro em cima disso. Então, aí você tem alguns exemplos. A TV Banco do Brasil, por exemplo, é derivado do IBM, que é um framework livre. O vídeo chat do Banco do Brasil também é derivado de um framework, Red 5. O Linux, no estacionamento do shopping tem aqueles equipamentos que eu tenho uma foto para mostrar. E roda Linux nesse ponto. O BitUnify é um access point caríssimo, muito caro, muito bom, mas muito caro. E roda Linux dentro dele. Mesma coisa para um estúdio de ginástica que também roda Linux. E está aí um exemplo de um equipamento de shopping que roda Linux. Então eles pegaram a distribuição, não sei qual é, e criaram um próprio sistema disso e estão ganhando muita grana com isso. Então, uma das vantagens do Linux é exatamente você pegar um software aberto ou um framework aberto e ganhar dinheiro em cima disso, que é o que acontece muito. Outra vantagem que eu posso falar é da contribuição da comunidade. Você tem aí produtos que são muito, muito atualizados. Então, não é uma empresa contribuindo para uma aplicação, são pessoas dos 5 continentes contribuindo, da Europa, da África, da Ásia, América. Então, existe uma grande vantagem do software livre, que é ter várias pessoas de vários continentes produzindo naquela aplicação. Isso é muito bom.
Desvantagem do software livre. Esse é um assunto polêmico, mas na minha ótica, na minha opinião, esses são algumas vantagens que eu posso falar. Nós tivemos algumas experiências em que a solução em software livre era mais demorada e mais complicada do que a solução em software pago. A ajuda nos fóruns era mais incompleta, a documentação não estava boa, então existia esse problema na hora que a gente passava por sufoco, procurava documentação, procurava manuais e não tinha. Então isso foi muito complicado. Então nessa experiência a gente saiu do PFSense, por exemplo, e fomos para o Sophos, que é um firewall pago e que a solução é muito mais rápida, muito mais prática para o que a empresa precisava. Documentação. Documentação é um problema enorme para software livre porque falta gente para documentar, falta mão de obra para isso. E muitas aplicações em software livre não tem pouca documentação. Na maioria das vezes quase não tem nos outros idiomas, só no idioma de origem. E em português a documentação é muito escassa. Eu tenho um exemplo aqui do GLPI, que foi feito na França. A documentação em inglês é muito pequena, em português quase não existe. Então na hora do sufoco no GLPI, que a gente tinha que resolver as broncas, a gente não tinha essa documentação. A gente teve que se virar para resolver, mas a gente não tinha uma documentação em português que ajudasse, nem em inglês. E aí eu quero mostrar um comparativo de ferramentas livres e pagas, mostrar para vocês. E a ideia é oferecer opções para que você possa usar na sua empresa de software livres que, dependendo da situação ou não, podem substituir ou não ferramentas pagas. Então tem aí alguns utilitários em software livre que podem ser usados. Nós usamos muito o 7-zip, muito. Eu já fiz deploy do 7-zip no Windows Server para 120 máquinas e rodou muito bem. E é uma aplicação muito usada, muito segura, muito estável. A gente tem um sucesso muito grande com o 7-zip. E é um exemplo de software livre que é muito usado. Telegram, que é super famoso, né? E o PidGin, não tão famoso assim, mas tem algumas funções interessantes. Edição de áudio. Obviamente que o Audacity não tem todas as funções do SoundForge nem do Adobe, mas ele faz muita coisa. E um grande exemplo do Audacity é em Natal e a escola de música da UFRN. Eu lembro que eu fui lá uma vez e todas as máquinas rodam o Audacity. Então isso é muito massa. Para edição de vídeo, obviamente que a diferença do Premiere é gigantesca para os outros, mas depende da tua necessidade. Você pode usar um Kdenlive, você pode usar um PTV, Shotcut, AVDMux. Então isso pode te dar uma economia muito grande e além de você evitar uma pirataria, por exemplo, e não precisar comprar licenças, assinaturas, etc. A minha experiência no Kdenlive, eu tive uma dor de cabeça com o codec, que na hora de renderizar era mais complicado, mas nada impossível de resolver. E o Kdenlive no Windows simplesmente não funciona. Então, se você quer usar o Kdenlive, só use em Linux, que o Windows não vai rolar. Não vai rolar. Cliente de e-mail, você pode, em alguns casos, substituir o Outlook pelo Thunderbird. Eu lembro que na indústria a gente substituiu e, além da economia de licença, o Thunderbird rodou muito bem, roda muito bem até hoje. Aí é muito usado e a gente tem um sucesso muito grande no Thunderbird. Então, eu super recomendo. E Outlook trabalha com arquivos PST, para quem quer fazer backup, para quem quer monitorar isso. E Thunderbird trabalha com arquivos MSF Mbox. No nosso caso, por exemplo, a gente usava o Thunderbird para guardar e-mails no servidor, deixando a pasta IMAP, deixando as pastas locais, e foi um grande sucesso até hoje. PDF. O Sumatra ele é 20 vezes mais rápido do que qualquer leitor que eu já vi. Ele é extremamente mais rápido. Então, se você não precisa de um leitor avançado, então o Sumatra pode te ajudar nessa parte. Ele é muito mais rápido e aconteceu alguns problemas em relação a código de barras, talvez você tenha essa necessidade.
E alguns problemas que a pessoa não gostava, achava difícil, achava complicado, então tem essa situação também. Mas acho que é válido você tentar usar o Sumatra. Na minha máquina eu só uso o Sumatra, então é muito, muito bom. O LibreOffice e o Office 365, nós temos algumas diferenças, porque o Office 365 tem a sua grande fatia de mercado e o LibreOffice é o concorrente mais próximo, mas nós temos alguns problemas em relação a ser compatível com ERP, a ser compatível com relatórios, a adaptação de usuários, aquela aplicação, como a gente falou, e as extensões. Então, às vezes a pessoa gerou um arquivo em Excel, mas converte para ODT, ODS, e aí gera dor de cabeça, que a fórmula não é a mesma. Então tem esse problema aí de ser compatível ou não. Edição de fotos, se você conseguir, óbvio que o Photoshop está mil vezes mais avançado que os outros, mas se o GIMP e o Krita atenderem a sua necessidade, então você consegue evitar um uso em Photoshop, por exemplo. Na parte vetorial, a mesma coisa, se o Inkscape consegue te atender, então você já evita o uso de ferramentas ferramentas que sejam pagas ou piratas que você precisa usar, então você já evita essa dor de cabeça. Mesma coisa para edição 3D, você tem as opções em software livre. Essas são aplicações em rede que você pode usar todas sem licença GNU. Essas são para helpdesk, para infraestrutura, algumas para segurança. Aí existe um ponto polêmico em relação ao LibreCAD, porque na real mesmo, para os engenheiros e para os arquitetos, o LibreCAD não atende quase nada, realmente. Ele é super mega limitado, em uma aplicação muito limitada ainda. Então, dificilmente o LibreCAD vai suprir a necessidade do AutoCAD, é muito difícil. O AutoCAD é muito rico, é muito complexo, e o LibreCAD não vai cobrir com certeza, mas é um teste que possa fazer para tentar substituir, se for possível. E para o diagrama nós temos as opções aí, o vídeo como software pago, a Astar também, e essas opções em software livre. É isso. Então eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Para mim foi um prazer estar com vocês. E nos vemos nos próximos eventos.